Então aqui, ó, apresentando lá, estava te mostrando aqui as 8 não, as 10, aqui tem 10, né? Na verdade, Tomás de Aquino apresenta 11 e tem realmente 11, mas eu vou te apresentar de uma outra forma, que eu acredito que seja assim, certo? Acredito que seja assim. Tá, o que acontece lá, né? Aqui a gente tem aquilo que é fácil e aqui aquilo que é difícil. Não só o que é fácil é difícil, mas também o agora, o repouso, e aqui o depois, né? E o movimento, certo? Tá, em que sentido aqui? O que acontece? Ó? Quando é que surge, né, essas paixões? Quando é que surgem os sentimentos? Quando você tem contato com qualquer outro ser, certo? Então aqui, ó, se eu tiver contato com um outro ser, né, que está fácil de alcançar. Então, por exemplo, tá aqui, tá fácil para mim pegar a máscara, né? Tá fácil para mim tomar um café que está aqui do lado, certo? Se eu amo café, se eu gosto do café, lembrando que isso aqui não é estado de vida, isso aqui é sentimento, né? Isso aqui é o amor é simplesmente estar com algo, estar presente a alguma coisa, né? E essa outra coisa, esse outro ser, né, está próximo a mim, está fácil. Então, o amor é quando aquilo está presente, o desejo, né? Aquilo está presente e é uma coisa boa, né? Esse ser é bom, o café está aqui presente, ele é bom. Se ele for bom, então surge o desejo, né? E se eu tomo o café, surge uma alegria, né? Um cafezinho só, uma alegria pequenininha, mas surge uma alegria, certo? Então aqui sou eu, né? Pense assim, ó, eu estou aqui no centro, tá? Eu em contato com qualquer outro, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa, pode ser um ser, pode ser, enfim. Se essa coisa for boa e está fácil, está presente aqui agora, né? Então são estes sentimentos que surgem. Se esta coisa a qual eu tenho contato, né, este outro, que não sou eu, né, qual eu tenho contato, surge, né, e essa coisa for uma coisa má, né, uma coisa má, então o sentimento que surgirá é um ódio, né, então eu afasto. O ódio é simplesmente o não estar presente diante daquilo. Não estou presente, não quero aquilo, né? Não amo, não aceito esta presença. A repulsa já é afastar mesmo, né? Já é se afastar, já é não querer. E a tristeza é que, se essa coisa é má, né, e eu tiver que, mesmo assim, ter contato com isso, isso me deixa triste. Então, vamos supor que eu tome o café, né, e esteja com gastrite, já causa um problema, né? Então, este outro me causou a tristeza, né? No cafezinho, nem tanto, mas, por exemplo, contato com uma doença, né? Doença é uma ausência, uma coisa ruim, é um mal. Então vai me causar tristeza necessariamente, certo? E assim vai, certo? Agora, se eu tenho uma outra coisa e esta coisa não está um outro, né? Essa coisa está difícil de alcançar, né? Isso só vai acontecer depois.
ou exige, né, tudo isso aqui é junto, né, exige um movimento. Então, por exemplo, a gente quer se formar, sei lá, como psicanalista, né, isso vai levar 1 ano, 2 anos para acontecer. Achei curso de até 4 meses aí na internet, viu? De repente não está tão difícil assim. Isso vai levar um tempo para acontecer. O que é que eu faço? Não é? Bom, se ele não está presente, simplesmente presente, o sentimento que surge, e é uma coisa boa, bom, isso é bom, vai me fazer ganhar dinheiro, vai me fazer aprender mais sobre as pessoas, fazer ajudar as pessoas, é uma coisa boa. Então surge uma esperança, né? Surge uma esperança, não, eu vou começar a fazer e vou terminar, e isso vai, não é? E quando a esperança já é quando a coisa não é só questão da coisa ser boa e estar difícil e estar distante, mas ela também é possível, né? Certo? E quando surge a audácia, a coragem, a coisa é simplesmente difícil mesmo, né? Então tá ali, você está diante de um cliente e precisa vender. Esse cliente você sabe que é duro na queda, então é difícil, né? Mas é possível, certo? É difícil, mas é possível. Então você tem aquela coragem, né? Poxa, eu vou lá, vou enfrentar, vou convencer ele, e assim surge esse sentimento. Agora, se essa coisa é difícil, né, essa coisa qual eu tenho contato, então o outro ser pode ser qualquer ser, tá? Pode ser faculdade, pode ser um conhecimento, pode ser o próprio Deus, pode ser pessoas, pode ser uma casa, pode ser um carro, pode ser um trabalho, pode ser um curso que eu tenho de fazer, pode ser qualquer coisa, qualquer outro ser, né? E este ser é mau, né? Se este ser for mal e for impossível de superar, então surge o desespero, não é? Se for um outro ser, né, mal e que é muito difícil, então surge o temor. Então, por exemplo, você sabe que vai ter que ter um embate com o demônio, né? E o demônio é um ser difícil de superar, certo? Então surge um medo, nossa, eu vou superar essa tentação, eu vou superar essa provação, e assim vai, certo? Então é assim, ó, o que acontece, ó, o que na verdade, qual que é a chave aí, não é, para a gente trabalhar com a psique e com esses sentimentos e transformação de sentimentos, certo? O que é que diz, o que é que mostra o outro e o que é que faz a classificação se aquilo é bom ou se aquilo é mal? O que faz essa classificação é a razão, certo? Dependendo do objeto, não é? Vai ser o intelecto, né? Que a gente viu que são duas coisas diferentes, certo? Então, por exemplo, toda vez que você precisa aprender algo sobre Deus, certo? A razão nunca vai dar conta disso, certo? Nunca vai dar conta disso, porque apesar de nós conhecermos também o Deus através das coisas sensíveis, certo? E a gente sabe que realmente é assim, através das coisas sensíveis, né? A razão, ela é um intelecto prático, né? A gente pode entender a razão assim, por exemplo. Nós temos ali no nosso cérebro, né, o hipotálamo. Né? O hipotálamo é aquele que é a máquina a sala de máquinas do nosso cérebro, certo? Então ali as coisas que vão acontecendo de forma prática. Eu estou viajando, eu preciso girar o carro para lá e para cá, eu preciso frear o carro e preciso ir mais rápido, não, está chegando, eu preciso pensar nisso, pensar naquilo, preciso pensar no meu compromisso lá, eu preciso pensar no cliente que eu vou visitar, preciso pensar num monte de coisa, certo? Tudo isso que vai sendo feito de forma muito rápida, que muita gente fala, você precisa pensar meio instintivamente, na verdade não é instintivo. É trabalho da mente também, mas é trabalho da razão, né? É uma certa medida,
A gente vai fazendo uns cálculos da realidade, precisamos calcular isso, calcular aquilo. Claro que a gente às vezes erra, mas agora o intelecto não. No intelecto, ele exige que a gente vá para níveis, né, de abstração mais altos, onde a gente possa olhar as coisas não do ponto de vista individual, né, do ponto de vista meio que muito multiplicado, muito dividido, né, as partes das coisas. Nós precisamos pegar um conhecimento de uma forma mais geral, olhar para o todo, como se você olhasse de cima. E quando você olha de cima e capta coisas mais gerais, você precisa deixar que isso caia, né, e comece a fazer parte de você. O intelecto transforma as coisas em nós, quer dizer, o conhecimento das coisas um pouco mais elevadas, eles se encarnam. Eles se encarnam, tá? É encarnação, é mesmo, certo? Então é o seguinte, o que é que mostra se esse outro aqui é bom, se esse outro é mau? Não é? O que mostra se esse outro é bom, se esse outro é mau, é aqui o intelecto ou a razão, certo? E o que é mais interessante aí, cara, presta atenção numa coisa, você está sempre aí fazendo na hipnose. O que é que você diminui a ação de que parte da nossa mente, né? Você diminui justamente a ação da razão ou do intelecto, né? A razão ou do intelecto. Por quê? A pessoa tem ali ideias, certo? Ideias. E a razão, principalmente a razão, ela tem uma função economizadora, né? Então, assim, quando a gente tem coisas selecionadas, né, você vai lá, você não volta, por exemplo, numa regressão, você não volta para todo o passado. Se voltasse para todo o passado, a criança tem 20 anos, a regressão ia levar 20 anos, não dá, né? Então, o que você vê é que você volta para marcas específicas no passado. E quem é que diz que são essas marcas específicas? A razão, né? Que é o que nós chamamos de consciência, aquilo que mede, que escolhe, que dirige, não é isso? Quando a razão ela fica diminuída e você fica trabalhando predominantemente com a parte sentimental, ou seja, né, você vai pegar essa parte onde a pessoa traz realmente a memória, né, toda a memória, e aquilo tem uma... você traz realmente a vivência, né, como ela foi, certo? Você pode ver que na vivência não há, não é, um trabalho de separação de notas, não há um trabalho de conceito, né? Há realmente ali, você está totalmente presente, quer dizer, estar presente, você está amando, né? Todos esses sentimentos aqui se reduzem a um só, a gente sabe disso, né? Todos esses daqui são amor, todos, até esse aqui, até a ódio, repulso, até a tristeza, tudo é amor, certo? Então você reduz ali os julgamentos da razão, tanto é que se diz, né, que o subconsciente ele não faz julgamentos, ele simplesmente aceita, certo? E acredito que isto é possível porque tem em nós, né, nós vimos naquele outro quadro, né, uma parte onde existe a ação predominantemente receptiva, certo? Predominantemente passivo. Então ali você aceita. Tem um outro que equilibra a coisa, que é mais ativo, que é justamente onde aparece lá, intelecto ativo, onde aparece lá, não é? Onde aparece ali, aqui são os apetites, né? O apetite concupiscível,
Perdão, o apetite irascível, que é aquela força de tensão, de ir para além, de fazer algo, de penetrar, de ir ao encontro. Não é isso? É justamente aí, ó. E é aqui que você vê, ó, que acontece aqui. Amor, desejo, alegria é mais receptivo. Desespero e temor também é mais receptivo, certo? Cara, você desesperou, você para todo em você e paralisa, você está tomando para cá. Se você tem esperança, eu vou começar a fazer, então você vai para fora, certo? A audácia, a coragem é para fora, eu vou fazer. O ódio é para fora, para não quero. A repulsa é para fora, para expulsar. A tristeza, né? Aí a tristeza já tem, não é uma questão de ir para fora, é uma questão de repouso, né? Mas também tem mais uma passividade. A alegria já gera uma certa alegria, um certo agir, né? Mas você vê que aqui você tem que fazer o duplo, né? É para fora e é para o repouso. Quanto mais para baixo você tem repouso, quanto mais para cá você tem para fora. Então, por exemplo, se aqui é para dentro e aqui é repouso, você entende que este lado, quanto mais você vai descendo, né, mais vai ficando algo interiorizado, né, e algo que faz com que você tenda. Você vê que a alegria, né, a gente fica, poxa, feliz, alegre e tal, mas você simplesmente descansa nela, você repousa nela, certo? Então, o que acontece lá? Quando o que você faz? Você diminui esta capacidade da ação, da extensividade, e deixa muito mais ativo a intensividade. Então você diminui o trabalho da razão e o trabalho do intelecto, que é justamente o que mostra e o que classifica. Isso aqui é o quê? Isso aqui é uma finalidade. Uma finalidade. Então tá, eu quero ler o livro, né? Então tem o outro e eu sei que é bom. Qual é a minha finalidade? Aí é meu intelecto que diz, tem lá uma finalidade, né? Se esta finalidade é boa ou má, o intelecto me diz, e o intelecto mostra para mim, até onde eu devo ir. E daí a gente se move, ato e sentimento realmente funcionam juntos, né? Não dá para agir, para educar a vontade se você não trabalhar os sentimentos, porque só a mente não te move. A mente te mostra a finalidade. Mostrou a finalidade, você vai. É como se a mente tivesse, lembra daquele desenho onde, né, a pessoa senta em cima do burrinho, coloca a varinha de pescar na frente com uma cenourinha, né? E está sempre à frente a cenourinha e o burrinho se move, não é? Você está aqui com a cenourinha, ele nunca alcança a cenoura, mas ele está sempre tentando pegar a cenourinha. Lembra daquele desenho? É justamente isso daí, né? A mente, ela mostra, vai e faça aquilo. E daí o intelecto, né? Ele é movido por uma finalidade. Ele é movido, ele não se move por si só. A hora que ele vê a coisa, ele a quer. É o que acontece conosco. Quando nós vemos uma mulher bonita, nós nos movemos sentimentalmente. Nós nos movemos para lá. Você pode não se mover quando você pensa, olha, eu já tenho uma mulher, isso vai ser um adultério, a finalidade não é boa. Opa! Aí você apresentou novamente para os seus sentimentos, olha, isto vai te causar tristeza, vai te causar dor, não vá. Aí você se afasta. Mas o intelecto não move diretamente, ele só mostra a finalidade. É como a cenourinha mesmo, lá na frente, e depois você move. Então a parte de cima, como é que São Tomás diz? Que a nossa mente,
ela não dirige, ela tem um império sobre, não é, a nossos sentimentos de forma política, certo? Como se fosse uma certa negociação, e isso é verdade, certo? E isso é verdade. O que é que tem um acesso mais direto para dar ordens para esses sentimentos? Justamente a imaginação, justamente a memória. É por isso que quando nós temos que fazer hipnose, nós temos que fazer descrições, né, o mais sensíveis possível. Não é isso? Descrições mais sensíveis possível. Por quê? Porque a imaginação e a memória, elas sim, porque elas mostram a vivência da coisa, né? A vivência da coisa, certo? Então, aí que está o ponto, certo? Então, o que acontece aqui, ó, qual que é a vantagem de saber disso? Por exemplo, a pessoa está em desespero, e aqui a gente pode começar a analisar, acredito eu, aquele caso da mulher que você falou que está com muita dificuldade para aceitar a morte do filho, né? Nós podemos classificar, né, que ela, tudo bem, ela está triste, certo? Ela está triste, não é? E é uma tristeza que pode estar sendo mais patológica, quer dizer, né, já está gerando um super... os hormônios, né? Os hormônios, aquilo que ela produz já começou a ser em grande quantidade, então às vezes precisa de um remédio, pode ser, certo? Mas eu poderia dizer para você que esta tristeza está sendo amplificada por um certo desespero, certo? Por quê? Porque com o que é que ela está se relacionando neste caso? Com uma perda, com a morte, né? Com a morte. E isto é impossível de superar. A morte está aí e não vai ser desfeita, né? O filho não vai ressuscitar, o filho não vai voltar, não agora. Não agora. Então, assim, tem uma tristeza reforçada por um desespero, acredito eu conheço pouco a situação dela, certo? Então, o que acontece? Olha, o intelecto dela, a razão dela, essa parte onde ela trabalha, né, as coisas, está mostrando sempre isso. Olha, eu tenho aí uma perda, uma morte, algo a qual eu não posso superar. Perdi meu filho para sempre, né? Perdi meu filho para sempre, tristeza. Isso pode estar sendo reforçado, por exemplo, pelo ódio. Ela pode ter ficado com ódio de Deus, né? Então você vê que você tem que analisar lá, né? Como é que é a tua relação com Deus? Como é que é a tua relação com a eternidade, certo? Dependendo da forma como ela tiver, então ela pode estar vendo Deus, essa pessoa com quem ele se relaciona, de uma forma má. Ele é mau, ele é egoísta, ele tirou minha alegria, ele tirou, não é? E também pode haver aqui um desespero, né? Um desespero. O que acontece? Assim como os sentimentos ficam armazenados, ideias ficam armazenadas também, certo? E existe um ponto de ruptura daquela ideia, certo? Um ponto de ruptura. Se você ficar só no intelecto prático, só na razão, não é? Você vai sempre fazer uma análise muito superficial, você vai fazer conta, né? Vai fazer muita conta. Olha, por exemplo, eu vou te falar sobre isso. Minha sogra também está com um problema sério para superar a morte do filho dela. E sempre que eu encontro ela, ela diz assim: mas como é que está o meu filho embaixo da terra, com um monte de verme comendo ele? Entendeu? Sim, por conhecer a história dela, eu já te digo que ela acessa pouquíssimas vezes, não é? Capacidades superiores de análise das coisas, entende?
geralmente ela tem uma predominância muito grande no intelecto prático, na razão, certo? Uma predominância muito grande. Então, ela raramente consegue fazer, esse trabalho de, poxa, peraí, meu filho não está mais naquele corpo que está embaixo da terra, certo? Ela pode até saber, de certa forma, saber meio que superficialmente que existe, né, uma outra vida, um céu, uma eternidade, mas no fundo ela ainda não acredita nisso. Em que sentido? Isso não está introjetado, isso não virou uma ideia profunda, uma ideia enraizada, certo? Então o caminho pode estar, né, em trabalhos com este intelecto superior, né? Para minha sogra acho que vai ser muito difícil, mas para essa tua paciente talvez não, né? O que a gente geralmente percebe? O que eu geralmente percebo nas pessoas é o seguinte, que essas forças aqui que a gente considera negativa, né, essas aqui são negativas, essas são negativas, geralmente elas geram uma força que fica armazenada, certo? Que fica armazenada. Quando você consegue inverter o polo, né, essa força se desprende e gera uma ação muito forte. Então, como é que se faz? A gente tem que perceber o seguinte, né, que essa questão de outro ser mal é aquela questão da ausência de bem. Nós sabemos o seguinte, é claro que não estamos vivendo a situação dela, é um sofrimento terrível, mas nós sabemos o seguinte, que, olha, todo mundo tem sua hora, e isso aí a gente não consegue discernir por que foi aquela hora. É impossível para nós discernir, não é isso? Agora, isto que ela está vendo que é mal, é realmente um mal, né? Ela está compreendendo como um mal, mas é realmente um mal? O caminho está em mostrar que não,